Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? João Leida aqui para mais um vídeo sobre entregas, mais um vídeo mostrando a realidade para vocês. Bom, eu tenho todos os dados anotados, pessoal, porque eu uso aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu tenho um aplicativo chamado Minhas Finanças, onde eu tenho tudo anotado aqui, ó. Aqui é dos ganhos. E eu tenho dos gastos também. Com isso, ele fica tipo essa planilha aqui, ó. Vermelho gasto, verde os positivos, as coisas que eu lancei como positiva. Então, se eu ganho R$1, se eu perco R$1, tudo eu coloco ali, porque no final do mês, pessoal, eu consigo ver quanto realmente eu faturei. E eu estava em dúvida, até pensei, pô, vou ver quanto realmente eu faturei em 3 meses fazendo entregas. E eu fui atrás, estava fazendo os dados agora, eu vou mostrar para vocês na tela, acho que desse lado aqui para vocês, e me surpreendeu bastante a questão dos dias trabalhados. Em 90 dias, que é 3 meses, apenas 30 eu fui chamado realmente para fazer Shopee. Dentro disso você pode ver, né, tem o faturado Shopee, que foi 8.315 com 11, que dentro disso até teve muitos dias que eu ganhava no começo, quando eu comecei a fazer, etc. Todos os dias, geralmente eu era chamado de manhã cedo, então eu pegava muito incentivo de pacote. E com o tempo, no último mês praticamente, eu só sou chamado para fazer a parte da tarde, acaba que eu não ganho incentivo, e lá no começo eu tive desconto em pacotes também, por isso que ficou uma média meio estranha. Fica uma média de R$3.000 ao mês. Aí você pode ver que tem a questão do Uber também. Eu comento muito com vocês aqui no canal, pessoal. Aonde eu moro até o hub dá uns 20 km. Então eu tento levar uma pessoa e tento trazer uma de volta. Como você pode ver, em 3 meses, em 30 dias trabalhados basicamente, eu só faturei 800, quase 800, praticamente 800, né? Então teve muitas vezes que eu fico com preguiça de ir, que daí eu vou um pouco mais tarde. Para você fazer Uber nessa condição, você tem que sair um pouco antes, né? De realmente, na hora que você vai vai carregar, né? Tipo, conforme você vai carregando, você já sabe, pela ordem que você tá na planilha, qual hora mais ou menos que você vai entregar. Com o tempo você pega essa noção. Agora, até nos últimos dias, eu tô indo sem ninguém, tô voltando sem ninguém, para estar perdendo menos tempo na Uber, para estar gravando vídeos aqui pro canal, pros outros canais que eu tenho também. Mas aqui foi bem interessante, né? Agregou quase 800. E a gasolina, como eu comentei com vocês, eu acho que eu não tinha comentado, né, mas eu vou comentar agora, eu gastei quase 1.650, 1.640 com 64. Dentro disso, lá no começo, eu estava abastecendo em qualquer lugar, que eu estava com preguiça de ir no Fui Drivers. Talvez você não conheça, mas o Fui Drivers, hoje, digamos, 7/5, você vai conseguir etanol a 4,25 e gasolina a 6,5. Só que direto tem promoção que tá 3,60, 3,70. É um posto que, como remete o nome, né? Fui Drivers. O dono, ele era motorista de aplicativo, aí não sei que caramba que o cara fez, e tá cheio de posto e várias coisas. Então acaba que ele tá ajudando as pessoas que é motorista de aplicativo e entregadores também. No passado não tinha nada, mas hoje, quando você vai abastecer, pelo menos ele pede se você e mostrar o aplicativo para estar pegando desconto. Então, lá no começo abasteci em qualquer posto, por isso que aumentou a média, e nos últimos tempos eu tô forçando um pouco a mais e indo lá para estar pegando esse desconto, porque de, sei lá, 4,25 para 4,89 ou de 3,60 para 4,89 dá muita diferença no final das contas ali. E a questão do gasto de 1.500 aqui, 30 dias trabalhados, é aquela condição do vídeo que eu fiz para vocês, pessoal. Se você não sabe calcular o seu custo de manutenção, complica, porque você vai achar que vai ter um lucro maior, né? Que se eu tirasse 1.500 daqui, que não foi nada que eu gastei ainda, e dentro desses 90 dias até eu fui uma quantidade menor, porque eu tive que parar, foi obrigatório essa parada, porque o meu carro, tipo, tava no limite. Não conseguia jogar mais para frente, trocar correia dentada e várias coisas que já eram normal, né? Mas tipo, eu não fazia Uber, não fazia entregas antes com esse carro, ele estava parado. Eu tentei usar ele ao máximo para fazer dinheiro para estar pagando ele. E deu certo.
Tipo, agora o carro tá perfeito, só manter o fluxo, guardar o dinheiro e tá trocando pneu, etc, as coisas que vai acontecer. Então, na média de R$50 ao dia que eu tenho que guardar por meu Megane, trabalhando 30 dias dá um gasto de R$1.500 de manutenção. E é como eu comento naquele vídeo, pessoal. Você tem que colocar o seu custo de pneu, todas as coisas que o seu carro tem. Se você tem uma dúvida de como faz isso, assista meu vídeo lá, que é bem interessante. E dentro disso, eu coloquei também 20% de desvalorização. Que o seu carro, querendo ou não, você usando aí para fazer Uber, fazendo entregas, ao ano ele vai desvalorizar uns 20%, porque a quilometragem vai lá para o alto e a questão do... você pode até cuidar ele externo, né? Mas o motor, etc., com certeza, no final das contas, você vai ter que ter um dinheiro a mais. Eles vão pagar o valor muito abaixo da FIPE. Você tendo esse dinheiro da manutenção e o dinheiro da desvalorização junto, fica mais simples de você estar comprando outro carro. Então é isso, pessoal. Eu ia mostrar para vocês no aplicativo, só que eu prefiro fazer as contas mesmo dos valores faturados, mas foi exatamente isso, porque senão ia ficar muito grande, ó. A Shopee demora muito para carregar, né? A questão aqui de mostrar todos os dias e tais. Eu preferi já mostrar nessa planilha mais ou menos ali. Deixa eu colocar os custos e os gastos e realmente o valor líquido, então, que eu fiquei comigo em 3 meses, contando com a Uber. Se você faz um pouquinho de Uber também, para você será mais ou menos 5.956 e sem a Uber 5.174, só com a Shopee. E eu acho que valeu muito a pena. Tipo, eu tento não forçar muito meu carro, eu vou de boa e essa condição de fazer Uber ajuda bastante. Então, se você está pensando em fazer entregas, já fique ciente disso, nessa condição. Tipo, eu não fiz mais dias que isso, porque muitos eu não fui chamado e muitos, uma semana e meia mais ou menos, eu não consegui fazer porque meu carro ficou parado. Do restante dos dias possíveis, eu estava disponível e só não me chamaram. E eu não fazendo a Shopee, eu também não fiz nada de Uber. Então, tipo, se você quer fazer Shopee com carro de passeio e o dia que não te chamar, você apenas fazer Uber, é uma opção interessante. Então é isso, pessoal. Se você tem alguma dúvida a mais que eu não tirei nesse vídeo, sobre os ganhos, etc., sobre os gastos, deixe nos comentários. E se você não usa aquela planilha, pessoal, comece a usar. Que daqui um ano é interessante você conseguir ver um ano para frente e para trás. Esse aplicativo é bem interessante, mas você pode fazer uma planilha sua, baixar outro. Tem várias formas de você estar acompanhando seus gastos e seus lucros.